A existência humana, em sua incessante busca por controle e vantagem, tem sido tradicionalmente concebida em três dimensões espaciais, que são as que nós aprendemos na escola: largura, altura e profundidade. Nelas, nós planejamos movimentos, posicionamos recursos e executamos ações. Contudo, gente, assim como a física moderna nos revelou a indissociabilidade do espaço e do tempo, é crucial reconhecer que no palco da estratégia, seja em conflitos pessoais, familiares, corporativos ou geopolíticos, o tempo também emerge como a quarta dimensão, subestimada e paradoxalmente a mais poderosa arma ao nosso dispor. A capacidade de esperar, de jogar com ele, negociar, aguardar, resistir e escolher o momento certo para o enfrentamento reflete uma compreensão estratégica que ecoa perfeitamente nos princípios da relatividade einsteiniana. Vejamos, a teoria da relatividade de Einstein transformou nossa compreensão do universo, revelando que o tempo não é uma constante universal, mas sim uma entidade flexível, não é isso? Relativa ao observador e ao campo gravitacional. Ou seja, o que para um é um breve instante, para outro pode ser uma eternidade, dependendo aí, claro, do referencial. Transpondo essa ideia para o âmbito da estratégia, a gente nota o quê? A gente nota de imediato que a percepção do tempo do adversário pode ser a nossa maior alavanca. Enquanto muitos se precipitam em busca de resultados imediatos, presos à linearidade de um agora que é inflexível, o estrategista perspicaz, o bom estrategista, compreende que a paciência não é passividade, mas uma forma ativa de manipulação da realidade. A capacidade de dilatar o tempo para si, através da preparação meticulosa, do acúmulo silencioso de recursos ou da observação atenta, e de contraí-lo para o inimigo, impondo-lhe prazos, distrações ardis, desgastando sua resiliência ou forçando-o a movimentos impulsivos, transforma a própria duração em um vetor de força. Consideremos a capacidade de esperar, por exemplo. Em um mundo que, como a gente sabe, idolatra absurdamente a velocidade e a gratificação instantânea em todos os seus âmbitos, em todas as suas vertentes, a inação calculada torna-se uma tática de vanguarda. O estrategista que espera não está parado. Na verdade, ele está em um referencial diferente processando dados, analisando variáveis e permitindo que o contexto amadureça. Essa espera ativa pode esgotar os recursos e a paciência do oponente, que ao operar sob a premissa de um tempo absoluto e linear, pode se precipitar em erros ou revelar suas fraquezas sob a pressão de uma ausência de resposta. Um exemplo clássico, a invasão napoleônica da Rússia em 1812. Napoleão esperava uma vitória rápida. No entanto, os russos, comandados pelo general Kutuzov, empregou a tática da terra arrasada e da retirada estratégica, ou seja, alongando as linhas de suprimento francesas e expondo a grande armada ao rigoroso inverno russo. O tempo, nesse caso, não foi apenas uma contagem regressiva, mas um fator ativo que desmantelou o poderio inimigo sem uma grande batalha campal decisiva. E assim que Napoleão, com o seu exército faminto e doente, se retiram, o que é que acontece? Os russos atacam pela retaguarda. E daí a expressão famosa, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Negociar com o tempo significa estender conversas para além do desconforto do seu adversário, permitindo que a urgência dele se torne a sua própria armadilha. A crise dos mísseis de Cuba em 1962 ilustra a tensão temporal. Kennedy e Khrushchev travaram um jogo de espera intenso, onde cada hora que passava aumentava o risco real de uma guerra nuclear sem precedentes e que, muito provavelmente, extinguiria a raça humana. Aliás, nunca estivemos tão perto da extinção quanto na crise dos mísseis de Cuba. A capacidade de ambos os lados de prolongar as negociações sem ceder à pressão imediata por uma retaliação total permitiu que canais diplomáticos funcionassem e uma solução fosse encontrada, provando que a paciência pode desarmar o apocalipse iminente. Eu entendo que a resistência é talvez a manifestação mais clara do tempo como arma.
Em face de uma força esmagadora, a simples capacidade de persistir, de absorver golpes e recusar a capitulação transforma a desvantagem em um desafio temporal para o agressor. Guerra do Vietnã é um testemunho disso. As forças norte-americanas possuíam, obviamente, uma superioridade bélica esmagadora, mas a tenacidade da resistência vietnamita, que operava em um horizonte temporal muito mais amplo, desgastou a vontade política e os recursos dos Estados Unidos ao longo de anos, demonstrando que o tempo pode ser um fator decisivo mesmo contra a maior máquina de guerra do planeta. Outro exemplo contundente, importante, a Batalha da Inglaterra, em 1940. Diante da avassaladora Força Aérea Alemã, Luftwaffe, a Grã-Bretanha, apesar de estar à beira do colapso, conseguiu resistir aos bombardeios sistemáticos. Winston Churchill, então um primeiro-ministro, em suas memórias afirmou que se os alemães não tivessem alterado a sua estratégia de bombardear as bases aéreas para atacar as cidades, a Inglaterra não teria resistido por mais nem 2 semanas. Vejam só, a decisão da Luftwaffe de mudar o foco, combinada com a capacidade de resistência da Royal Air Force, da Força Aérea Britânica, e da população unida e solidária, comprou o tempo necessário para que a Inglaterra se recuperasse em termos de logística, em termos de moral, e se reorganizasse, provando que a persistência, mesmo sob imensa pressão, pode alterar a percepção e as decisões do inimigo. Da mesma forma, pessoal, enfrentar não significa atacar imediatamente, mas escolher o timing perfeito, aquele ponto no contínuo espaço-tempo, onde as condições são mais favoráveis, quando as fragilidades do inimigo se expõem, quando os seus recursos estão no limite ou quando as próprias capacidades estão no auge. Essa é a arte de mover-se no espaço-tempo estratégico e se aplica a absolutamente tudo, de um tabuleiro de xadrez a uma questão importante geopolítica. Portanto, aprendam, ignorar o tempo como uma dimensão estratégica é privar-se de uma das ferramentas mais potentes para a vitória. A teoria da relatividade, repetindo, nos ensina que o tempo é uma construção maleável e na estratégia ele é um campo de batalha invisível, onde a paciência se torna aceleração, a espera se converte em controle e em ataque, e a persistência é a gravidade que atrai sucesso. Compreender e dominar essa quarta dimensão é transcender o pensamento linear, permitindo que o estrategista opere não apenas no onde, mas sim no quando, transformando aí, claro, o próprio fluir da existência em uma arma inigualável contra os seus inimigos.